Olá, a entrevistada de hoje é professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas e pesquisadora sênior do Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal, o LEGAL, que produz boletins a respeito da política na nossa região. Ela é Paula Ramos. Professora, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por atender o nosso pedido de entrevistas. E eu começo lhe perguntando, o que é esse LEGAL? Laboratório de Estudos de Geopolítica na Amazônia Legal. Bom, o nome já é um nome bem interessante, né? Legal. Se chama o Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal. Faz parte de um grupo de pesquisadores que formam uma rede interinstitucional composta pelos estados da Amazônia Legal, incluindo Maranhão, Mato Grosso. O objetivo desses pesquisadores é de traçar, né, o comportamento eleitoral, o comportamento legislativo, a cultura política e os processos democráticos dentro desses estados. Aqui, né, o nosso núcleo, nós chamamos do Legal Amazonas, é coordenado pela professora doutora Marilene Correia e pelo professor Ludolfo Waldman. E nós temos também mais 2 pesquisadores sêniores, né? Eu, Paula Ramos, e a professora Tereza Ramos, mais 2 pesquisadores plenos, né? Professor Breno e Simone Seixas. O Legal, então, atua em todos os estados da Amazônia Legal e faz boletins periódicos. O último boletim que foi divulgado agora no dia 14 é um mapa sobre as candidaturas a prefeito de Manaus, mostrando o perfil dos candidatos, então pré-candidatos, as alianças que eles fizeram ao longo das suas vidas e também a pauta ambiental na carreira deles. Como foi esse trabalho e fale um pouquinho das conclusões, que para a área ambiental não foi muito boa, né? Exatamente, né? Quando o nosso boletim foi publicado, alguns meses atrás, nós tínhamos delineado mais ou menos quais seriam os possíveis candidatos, né, os principais candidatos à prefeitura de Manaus, né? Confirmaram-se esses nomes, somente no caso da pré-candidata Maria do Carmo, que tornou-se vice junto com o capitão Alberto Neto, não é? Então a gente viu também assim a formação de uma aliança, não é, entre a Maria do Carmo do Novo e o capitão Alberto Neto do PL, mas os demais pré-candidatos se confirmam, né? E também as projeções que nós estávamos monitorando também, elas se confirmaram bastante até o momento, né? Nós temos o pré-candidato e atual prefeito, né, pelo Avante, que é o Davi Almeida, e recebendo agora, não é, de uma forma mais consolidada, apoios de figuras tradicionais da nossa política, como o senador Omar Aziz, Eduardo Braga, não é? Temos também o Amon Mandel, e é bem interessante falar um pouco sobre o Amon Mandel, porque também fizemos, não é? Isso faz parte dos nossos estudos, traçar em boletins anteriores os perfis, a consolidação dos perfis, das composições de força políticas aqui no Amazonas. E no caso do Amon Mandel, é bem interessante porque ele vem de uma composição de uma força que é a elite do judiciário, né? O Amon, ele é neto do desembargador Chalub, filho de uma magistrada, e isso nos mostra também esse processo de composição de forças, não é? Talvez a gente pode até usar esse termo de uma judicialização da política, não é? E aí a gente percebe todo esse histórico
da entrada na política do Amon Mandel. Também nós temos Roberto Cidade, não é? E aí é bem interessante porque o Roberto Cidade, ele agora lança recentemente a sua candidatura, e faz, inclusive, até interessante a gente observar uma espécie de cisão que está acontecendo dentro dessa direita amazonense, não é? Porque ele vem com um vice, o Coronel Menezes, não é? Que há alguns meses já vinha mostrando um certo desentendimento, algumas críticas com o capitão Alberto, então a gente já vê essa cisão entre a direita, e nós temos também na esquerda o nome do Marcelo Ramos e o Wilker Barreto, né? Também candidatos competitivos. Mas outro ponto interessante que eu quero falar, falando desse traço principal dessas candidaturas, é como é que a gente pode observar a questão da problemática ambiental dentro desse processo. Por quê? Em dias de intenso debate que nós vivenciamos com relação às mudanças climáticas, a questão da emergência climática, e depois dessa seca, dessa estiagem que nós tivemos ano passado, a pauta ambiental, a preocupação ambiental é algo que vem à tona, não é? Mas quando a gente observa, quando a gente vai fazendo uma análise mais apurada em relação às candidaturas, a gente observa que esse é um ponto que, na verdade, não é tão preocupante para esses candidatos na formação dos seus programas, né? Atualmente, somente o pré-candidato e atual prefeito Davi Almeida, ele apresentou o seu plano de governo, ele já publicou o plano de governo, eu tive até a oportunidade já de dar uma olhada, principalmente na questão ambiental, e ele tem uma série de proposições feitas, algumas que inclusive ele reforça, de promessas que foram feitas desde a sua campanha passada. E também nós temos o Amon Mandel, não é? Que ele começa a sua vida política com uma das suas bandeiras, a questão da sustentabilidade. Então, esses dois candidatos, eles são candidatos que, de fato, eles mostram, não é, para a gente já uma ideia clara de como é que a pauta ambiental ela será, pelo menos, tratada dentro das suas proposições. Já os demais candidatos, nós não conseguimos observar promessas claras, programas claros sendo feitos para a questão ambiental. Interessante esse recorte que a senhora faz, e está na matéria que está publicada no site realtime1.com.br, um resumo desse mapa elaborado pelo laboratório que tem esse curioso e sugestivo nome de legal, é a posição em relação ao capitão Alberto Neto. Nós já o entrevistamos aqui, ele apresentou uma série de ideias para meio ambiente e sustentabilidade. E no trabalho que vocês realizaram, está lá que ele nas suas redes sociais, ele toca nesse assunto. No entanto, a prática dele no Congresso Nacional é exatamente o contrário, né? Ele, inclusive, comemorou quando o Ministério do Meio Ambiente perdeu funções na medida provisória que remapeou a esplanada dos ministérios. Fala um pouquinho sobre o que vocês observaram desse candidato. Isso daí é bem interessante, porque, como eu tinha mencionado anteriormente, em virtude dos debates, em razão da emergência climática, a mídia, a própria sociedade, ela vem buscando maiores informações a respeito do meio ambiente, e a pauta ambiental ela começa a se tornar-se algo de interesse na hora da escolha dos
candidatos, apesar de que os estudos mostram que, principalmente isso também feito por algumas pesquisas nossas, principalmente com grupos focais, a questão ambiental não é posta pelos eleitores como um dos principais motivos para a escolha de um candidato, né? Ele fica muito atrás de questões, principalmente como a economia, questão de segurança e infraestrutura, né? Esses dados também estão disponibilizados no legal com relação aos nossos grupos focais, não é? Mas a pauta ambiental ela começa a ser algo de questionamento para esses possíveis candidatos. Nós sabemos que o Alberto Neto, ele vem dessa tradição, a gente pode até chamar de um bolsonarismo raiz, né? Então, esse bolsonarismo raiz, ele faz críticas, principalmente à forma como a legislação ambiental ela se construiu aqui no Brasil, né? E a gente tem até, inclusive, vídeos publicados na imprensa como, por exemplo, o antigo ministro Walter Salles falava da necessidade de passar a boiada, não é? Há uma referência a uma flexibilização da legislação ambiental. Então, a gente observa dentro desse bolsonarismo essa preocupação, vamos dizer assim, em tornar claro em efetivar uma maior flexibilização dessa legislação ambiental, porque, vamos dizer assim, essa legislação ambiental ela está impedindo, não é, a possibilidade de aumentar a produção agrária, a pecuária, não é? Então, como se fosse algo que estivesse emperrando o desenvolvimento econômico, principalmente do setor primário. Nós observamos, então, que a postura deste candidato, na sua atuação, principalmente como parlamentar, é uma postura muito condizente com esse núcleo duro do bolsonarismo. Então, como você mesmo mencionou, a celebração dele em medidas que estavam mais voltadas a esse processo de flexibilização. Mas por conta dessa pressão que vem acontecendo na mídia e por parte da sociedade, há uma necessidade desses candidatos em dar uma opinião do que vai ser feito em relação a essa preocupação ambiental. E aí que a gente observa, como você mesmo mencionou em uma entrevista anteriormente, já uma certa postura, um certo discurso em relação à pauta ambiental. E aí é que é importante para os nossos telespectadores estarem atentos exatamente a essas mudanças de posicionamento ou simplesmente a discursos, né? Então, esse é o cuidado que deve ser feito. Professora, não deixa de ser também meio decepcionante a postura do Partido dos Trabalhadores, né, do lulismo, do candidato do lulismo, que é supostamente um candidato mais avançado, com pautas mais ligadas ao meio ambiente, mas o candidato do PT também não apresentou até o momento pautas ambientais, propostas ambientais na sua candidatura, não é isso? Isso daí também é uma coisa muito interessante, porque a gente vem falando exatamente sobre essa necessidade e uma preocupação que os eleitores devem ter com a apresentação dos programas, né? Com essas pautas. Como eu mencionei anteriormente, somente um candidato ele já publicou esse programa impresso. É importante para esses eleitores eles terem acesso a esse programa para ver de fato o que esses candidatos estão propondo, não é, para as diversas áreas. O PT, não é, ele buscou na figura de um candidato mais competitivo eleitoralmente, que é a figura do Marcelo Ramos. No entanto, a gente observa, né, que esse discurso ele vem falando, a gente observa na mídia que ele vem
mencionando um discurso também de defesa do meio ambiente, mas quais são de fato as ações concretas que ele vai fazer, não é? Isso aí a gente ainda não está claro, né? Até o nosso levantamento, até onde a gente fez o nosso levantamento, ainda não está claro de fato quais são as ações concretas que ele vai fazer. Então, isso mostra também como a gente pode observar qual é o comportamento do PT local em relação a essas determinadas pautas e qual é a postura e o comportamento do PT em esfera nacional em relação a essa temática, né? Será que está alinhado? A gente consegue observar isso através do posicionamento desse candidato, do Marcelo Ramos? Professora, caminhando para o fim, a pauta ambiental, como a senhora ressaltou a todo momento, ela é importantíssima. Estamos entrando numa temporada do ano em que, no ano passado, Manaus sofreu muito com as queimadas na nossa região. O fumaceiro que chegou na cidade de Manaus, inclusive nessa matéria que eu fiz sobre esse mapa, ilustra lá o Teatro Amazonas coberto por fumaça. Você pode conferir lá no site realtime1.com.br. Mas nós já vemos na cidade de Manaus, neste momento, novamente algumas áreas da cidade cobertas por fumaça, mostrando que a preocupação do eleitor com o meio ambiente deveria ser maior. Como também deveria ser maior a preocupação dos vereadores, e aí eu me refiro ao outro relatório que vocês apresentaram, que eu fiz matéria também sobre ele, que analisou como a pauta ambiental estava nos projetos de lei apresentados na atual legislatura pelos vereadores da cidade, né? E também foi uma pauta que esteve muito pouco presente nas propostas apresentadas, não é isso? Nós fizemos um outro boletim fazendo um levantamento sobre a temática ambiental, agora do ponto de vista do comportamento legislativo, ou seja, como é que os vereadores eles estão discutindo e construindo proposições de leis voltadas para a questão ambiental. Desse levantamento que foi feito, somente 11% era voltado para a temática ambiental. Então, notem, e aí é até bem interessante, porque nesse mesmo levantamento, a temática que é considerada de honoríficos e simbólicos, ou seja, referente a homenagens, títulos, dia, vamos dizer assim, vou falar de uma forma bem genérica, né? O dia da árvore, o dia da lâmpada, não é? Teve vamos dizer assim, um desempenho melhor do que o desempenho voltado para a questão ambiental. E dentro dessa questão ambiental, isso daí é bastante importante frisar, nós vemos que a questão dos direitos dos pets, né, dos animais domésticos, ela teve um comportamento muito melhor nas proposições do que temáticas voltadas para a questão dos resíduos sólidos, não é? A produção de energia, a questão da limpeza de igarapés, proteção dos igarapés, por exemplo. Ou seja, isso mostra também que a nossa sociedade, essa temática, e não que nós estamos falando aqui, não é isso que nós observamos aqui no Legal, que a temática do PET ela seja algo secundário, não é? O direito dos animais domésticos ele é algo importante porque tem a ver com a nossa fauna, a fauna urbana, inclusive. Mas o ponto é que isso mostra, inclusive, que por uma questão até um tanto quanto mercadológica e midiática, o direito dos pets tornou-se um assunto de maior importância do que as demais temáticas voltadas para a proteção ambiental, né? Então, por esse motivo, nós vimos um número maior de proposições sendo feitas nessa área. Professora Paula Ramos, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela sua entrevista, foi muito esclarecedora. Obrigado.
que agradeço. Boa tarde a todos. Se você gostou dessa entrevista, curta, compartilhe, acompanhe o nosso canal, considere assiná-lo lá no YouTube, RT1 Play. E até uma próxima oportunidade. Valeu!